Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus maravilhoso seja louvado. Este Deus que nos ama, que a gente tem essa certeza, a única certeza que temos é do amor de Deus por nós. Por quê? Porque tudo concorre para o bem nosso e tudo que vemos, tudo que tocamos, tudo que apalpamos, tudo que foi criado por Deus é em benefício nosso. Tudo Deus fez em abundância, em exagero, por nós, para nós, em Jesus. E hoje, mais uma vez, nós nos reencontramos para refletirmos, sempre refletirmos sobre as questões divinas, as questões espirituais, tão abandonadas por tantas pessoas. Há tantas pessoas preocupadas com a fé da humanidade. Há tantos cristãos preocupados com esfriamento, com a imperseverança, com o êxodo de pessoas da igreja para o mundo. E, na realidade, tudo isso é preocupante mesmo. As questões de ultrajes a Jesus, os ultrajes que se faz à Virgem Maria. Sempre houve grandes ultrajes, mas ultimamente está uma coisa assim, tipo medonha, uma coisa exagerada. Toma o nome de Deus sempre em vão, discute sobre a sua existência ou não. As religiões que se dizem cristãs se dividem. Existe a guerra santa, onde muitas pessoas da mesma casa discutem essa questão que acaba virando questão apologética, dividindo, e exatamente o que Deus não quer é a divisão, porque a divisão ela é característica do diabo, que a própria palavra nos diz que é o divisor. O próprio Jesus falou assim: quem não está comigo, espalha. Aquele que realmente segue Jesus, ele se une aos outros, não adere àquilo que não está dentro da sua fé, das suas crenças, mas como Deus ama aquela pessoa na íntegra, porque ela existe, porque ela foi traga do nada para a existência, porque aquela pessoa é um mundo diferenciado de todos nós, tem características próprias, ímpar. E porque Deus a ama e não ama aquilo que a pessoa executa de nocivo aos outros e a si mesmo, então nós também devemos copiar, porque Ele é nosso Pai. E para honrar a Deus, nós temos que honrar de uma forma que nós o imitamos, que fazemos segundo a sua vontade. E nós somos capazes, embora é muito difícil, porque temos que lutar contra nós mesmos, nós temos que travar a maior batalha da nossa vida, é lutar contra o nosso querer, é lutar contra nossos instintos, é lutar contra nossos defeitos de caráter, vamos dizer assim, da antipatia, das querelas, das animosidades, da inimizade, das contendas, dos conflitos, dos atritos, de tudo aquilo que nos leva a nos tornar áspero, antipático, azedo, amargo, mal-humorado, porque é só com as pessoas que nós nos tornamos assim e ferimos, porque
Quando não tem ninguém por perto, a quem nós vamos ferir? A quem nós vamos respeitar ou desrespeitar? E quando nós fazemos qualquer coisa de nociva, negativa e que vai contra a nossa consciência, apesar de fazermos, a consciência pesa, ela dói, nós ficamos incomodados quando inimizamos com alguém. Então, diante da verdade deste amor de Deus que nós refletimos praticamente todos os dias, e vai ao ar através dos celulares, através dessa tecnologia que nós cristãos usamos o lado bom da questão, nós temos que ser fiéis aos mandamentos, aos preceitos, à lei, não pela lei em si e sentirmos contrariados ou violentados por Deus, mas nós mesmos é que temos que nos violentar. Nós é que temos que nos sacrificar, usar o nosso querer, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, principalmente nossos egos, que são a egolatria, o egocentrismo, o egoísmo, onde nós olhamos muito para nós mesmos e esquecemos dos outros. E como a igreja tem falado, como ela tem exaltado a palavra fratelli, fraternidade, irmandade, unidade, a unidade dos cristãos, a unidade da humanidade, porque é isso que Deus quer. E é isso que faz com que o céu aconteça. E quando eu exerço esse mandato de Deus, eu estou honrando a Deus, eu estou sendo discípulo de Deus, um aluno aplicado de Deus, eu estou sendo um apóstolo de Deus, eu estou sendo filho legítimo de Deus, junto com o unigênito de Deus, que é nosso irmão mais velho, Jesus. Quando isso nós fazemos, nós alegramos o coração de Deus, Ele se alegra com a nossa postura. E não fazemos isso simplesmente para chamar atenção ou para, em troca de algo, de coisas, ou pensando em recompensas ou na gratidão dos outros para conosco. É uma obrigação que se me impõe porque é da forma que eu gostaria de ser tratado, é da forma que eu gostaria de ser acolhido, é da forma que eu gostaria de receber nas minhas necessidades mais básicas e mais graves. É receber um bom tratamento com toda a dignidade de uma pessoa, que a pessoa merece, porque somos imagens e semelhança daquele que nos criou, daquele que nos salvou, daquele que nos santifica, daquele que derrama amor em nossos corações em abundância. O amor de Deus foi derramado nos corações, é bíblico. Paulo percebeu claramente essa verdade. Nós temos amor para dar, porque as nossas carências é a nossa necessidade de ser amado, e é dando que se recebe. Quando damos, recebemos automaticamente. E quando nos dobramos diante de Deus, quando no silêncio dos nossos lábios, mas quando nosso coração, que também silenciosamente pensa, deseja, quer, tem sede, clama, Deus ouve. Podemos entabular longas conversas com Deus, que se chama oração, onde eu falo e Deus me escuta, onde depois de falar com Deus, Ele me fala e eu escuto e executo. Executo a vontade de Deus, que não é outra coisa a não ser amar, 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 amar.
É esta a lei: amar. É amar incessantemente, ininterruptamente, é amar com humildade, é ter a bondade de Deus plugada no nosso olhar, no nosso tom de voz, no nosso ouvir as pessoas, é sacrificar o nosso tempo a favor do outro que precisa de falar, de desabafar, de chorar, de contar, de partilhar, para nós sorrirmos com os que sorriem, para ficarmos felizes com os que estão felizes e também para chorarmos com aqueles que estão vivendo uma grande dificuldade, uma grande perda, um problema difícil, passando por uma adversidade, estando ao lado do irmão. Nós somos o próprio Deus, segurando nas mãos do irmão, olhando com generosidade, com misericórdia o irmão que traz no rosto uma expressão de dor, porque dentro do coração está ardendo, está doendo, está latejando. Nossos pés que vai ao encontro da ponta dos pés do outro que está em pé ou sentado, é os pés de Deus que se encontra com o humano, é o divino encontrando com o humano, porque os atos de amor são atos divinos, e quanto mais divino, quanto mais humano sou, mais divino me torno. Quanto mais humano sou com os humanos, mais divino eu me torno. E é isso que Deus quer. E nestes tempos difíceis, onde as pessoas estão com cara de chateadas, estão com caras de pessoas aborrecidas, tá aborrecida com este tempo, que nem temos visto o tempo passar, o tempo está passando despercebido, porque está tudo muito rotineiro, muito repetitivo. A rotina está literalmente repetitiva, as notícias são as mesmas, o número de morte, a questão numérica de morte é alarmante e diária. A questão do contágio é alarmante, assustador. E com isso as pessoas que não têm uma relação com o divino e nem com o humano de forma adequada, da forma que Deus nos produziu, nos criou, essas pessoas entristecem, deprimem, entra numa zona de dor, de solidão, de chateação, de lágrimas, numa tentativa de fuga através do sono. E com isso os consultórios psicológicos, psiquiátricos, as clínicas estão lotadas de pessoas deprimidas. E antes da pandemia, já todas as pessoas que têm procurado médico, a medicina de certa forma, estão indo, mas por causa de somatização, porque o mundo também, antes da pandemia, estava terrível. A solidão era 10 a 20 a 30 bilhões. Quanto mais a natalidade aumentava, mais aumentava o sofrimento, a indiferença, a solidão das pessoas, que traz como companhia unicamente o celular, este aparelho no bolso das mãos, riscando e rabiscando com os dedos, ligando para as pessoas muitas vezes, mas sem falar, muitas vezes só através de mensagem. As pessoas estão ficando mudas, as pessoas estão tendo dificuldade de dialogar, tudo é na base da mensagem, é na base do áudio, as pessoas não querem conversar ao vivo, parece que já estão mortas, não se expressa sentimentos
de amor aos outros, de amizade sincera aos outros, não se elogia os outros, não se promove o ser humano, não valoriza o outro, os valores que todos nós temos, porque Deus nos deu. Todos nós temos valores, temos pérolas dentro do coração, mas nós somos incapazes de valorizar os outros. Apenas queremos receber. Nós queremos ser o centro das atenções. E nós somos centro das atenções para Deus, porque Ele olha cada um como centro de sua atenção, porque Deus criou cada um ímpar, irrepetível, único, singular. Não existe duas pessoas idênticas no qual Deus pega as duas pessoas juntas e traz para o colo e fala, eu te amo. Não, Deus ama cada um de nós e nos chama pelo nome. Ele sabe quem é quem, tanto que o diferencial de toda a humanidade, de todo o tempo e lugar, é que ninguém tem as digitais do outro e nem o DNA. Podemos viver quantos bilhões de anos vivermos e outros vierem e outros virão, e nós sabemos que nunca haverá ninguém como o outro, porque Deus é esse artista inverbalizável. É um Deus que não tem nem como elogiar. O elogio que damos a Deus é, às vezes, lágrimas de gratidão. É um sorriso no coração, é estar com o sorriso sempre em taquicardia de alegria. É saltitar na vida pela vida e dar vivas à vida e dar vivas a todos que estão vivos, como você, como eu, como todos. Nós podemos fazer nossos dias serem mais claros, mesmo que chova, mesmo que o tempo esteja fechado com nuvens escuras e carregadas, porque o externo nunca pode ter influência sobre um coração que está cheio de Deus. Um coração cheio de Deus é entusiasmado, é otimista, ele não tem negatividade, ele não é pessimista. É um coração que tem esperança, é um coração que tem fé, é um coração que vibra com a alegria dos outros, é um coração sempre presente. Há uma sinceridade inexplicável no coração daqueles que convivem e vê a dor, porque muitos daqueles que estão com Deus, eles têm a sensibilidade ou a hipersensibilidade de perceber quando as pessoas não estão bem e quando elas estão. Podemos sentir e penetrar nas almas das pessoas. Nós temos essa sensibilidade. Deus dá a quem ama essa sensibilidade, dessa percepção, e Ele nos dá ferramentas adequadas e capaz de levantar o outro, assim como os bracinhos de a Madre Teresa de Calcutá levantavam homens pesados que estavam cheios de bicho, jogados em terrenos baldios. Ela levantava com os bracinhos raquíticos, envelhecidos, enrugados, levantava pesos muito acima de si e os levava para os galpões, para ali serem tratados com dignidade. Ali eles diziam, antes de morrer, muitas vezes, eu conheci a misericórdia, eu experimentei a misericórdia. A santidade só se dá e só se faz. Nós só subimos ao topo dos altares porque se nós tivermos semeado o amor, se nós tivermos, como Santa Teresinha disse, passarei
a minha vida no céu, mandando chuvas de rosas. E nós também. Não precisamos ir para o céu para mandar chuvas de rosas. Não precisa das pessoas morrerem para nós levarmos rosas para os seus túmulos. As rosas se dão aos vivos e não aos mortos. Não se gasta dinheiro com aqueles que já morreram. Gasta-se em espátulas para mandar celebrar missas, porque é o que eles precisam. Gasta-se tempo orando por eles. É claro que no dia de finados é um dia de visita ao cemitério determinado pela Santa Madre Igreja, mas os defuntos, os mortos, eles não vão ter sentimentos de alegria por receberem flores, não. As flores se dão enquanto estivermos vivos, e pode ser a flor mais feia que existe no seu jardim. O importante não é a beleza, nem a cor, nem o formato, nem o perfume da flor, mas é o gesto. É o gesto com que nós entregamos nas mãos daqueles que nós queremos agradar, não para paparicar, não para adular, mas é porque é como se eu estivesse dando para o próprio Deus. Ele é meu irmão, ela é minha irmã. Assim como Jesus fazia, ele arrastava multidões, ele não dava flor e nem ficava jogando pão nem moeda para a humanidade, para as multidões. Ele tinha carinho, ele tinha um amor que excedia as expectativas dos povos que o rodeavam. As palavras dele tocavam os corações, acariciando-os e levando os corações a ficarem purificados. Todos que ouviam tinham grande desejo de segui-lo e viver uma vida nova. Era como mortos que saíam para seguir Jesus e junto dele ressuscitavam. Nasciam almas novas, nasciam pensamentos novos, corações novos, criaturas gloriosas, porque encontraram a glória, se revestiram da glória, da luminosidade de Jesus, assim como os santos que ele escolheu para começar a igreja e para segui-lo nos primeiros tempos que ele andou na terra. Os 12 apóstolos, os 72 discípulos, os cento e tantos, os 3.000, os 6.000, os milhares, e assim consecutivamente, todos aqueles que se prontificam a deixar casa, pai, mãe, preocupações com eles, para poder seguir Jesus, para poder não gastar tempo, mas ganhar tempo na presença do Senhor, no seu quarto, na sua cama, num cantinho do quintal, debaixo de uma árvore, no banco de um jardim, numa praça, mas principalmente perto dos outros, numa visita cordial, e ver e conseguir ver, ter essa visão clara e real de que Jesus está nos pobres, Jesus está no mal cheiroso, Jesus está no cachaceiro, no drogado, Jesus está no presidiário, Jesus está nos prostíbulos, nas prostitutas, no coração delas, porque muitas delas vão preceder aqueles que comungam, aqueles que se acham bambambam da vida. Nós precisamos inverter aquilo que o mundo nos reverteu, o mundo nos transformou em pessoas cegas. E pior cego aquele que não quer ver, ou pior ignorante aquele que quer ser ignorante, quer ficar nas ignorâncias, na escuridão de não querer saber, de tampar os ouvidos para não escutar, porque a verdade incomoda, a verdade desinstala, a verdade nos leva a dar passos consecutivamente em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa de Patos de Minas,
dos vizinhos da nossa casa, dos que moram em nossas ruas, talvez o último, que eu nunca nem sei o nome, de andar visitando principalmente nossas ruas. É isso que Deus quer de nós, principalmente nestes tempos de solidão, de dor tão difícil, onde a gente vê tantas lágrimas descendo, tantos lutos acontecendo, tanto medo no olhar das pessoas. A gente vê o movimento dos pés das pessoas, do olhar das pessoas, o medo de esbarrar no outro, o medo de aproximar no outro, o medo da morte. Nós não escaparemos da morte, porque a morte não é fim, é começo. O que nós devemos ter medo é de não fazer a vontade de Deus. Nós temos que ter medo de não amar os nossos irmãos. Nós temos que ter medo de não conseguir nos vencermos para reconhecer nossos erros diante dos outros e retratar-nos pedindo perdão, desculpa, reconciliando com Deus, conosco mesmo e com toda a prole, com toda a humanidade. Jesus, derrame teu Espírito, assim como o Covid se alastrou de uma forma, Senhor, assombrosa, e ninguém nunca tinha visto nada igual, uma peste tão terrível, tão globalizada, e um vírus que tem mutações tão rápidas, dentro de uma sutileza, de uma invisibilidade, onde eles enganam os cientistas, os médicos, os infectologistas, enganam os remédios, enganam a todos. Nós sabemos que o demônio é também tal qual, ele engana, ele disfarça. Ele disfarça. E nós precisamos estar atentos. E ficar atento significa ter o Espírito Santo para que tenhamos discernimento, sentirmos o cheiro do mal. Sentimos o cheiro do mal onde quer que estivermos. Sentir o cheiro do perigo espiritual onde quer que estivermos. Sentir o cheiro do perigo de cair nas armadilhas do pecado da carne, dos pecados do mundo mundanos, e de não entabular diálogos e conversas com o mal. Porque quando Deus pergunta a Eva, quando ele chega no paraíso depois da desobediência, ele pergunta para Eva, pergunta primeiro para Adão, por que você comeu da árvore que eu proibi, do fruto? Ele diz, por causa dessa mulher que se opôs do meu lado. Ele vai até Eva e faz a mesma pergunta, por que comeste do fruto da árvore proibida? Porque a serpente me enganou e Deus calou. Deus não conversou e perguntou para a serpente, porque não se dialoga com o demônio, não se dialoga com o mal, não se dialoga com ele, com a serpente. Nós dialogamos unicamente com nossos irmãos e com Deus. Por isso, Jesus, plante em nossos corações as sementes da sabedoria, plante em nossos corações a semente da prudência, plante em nossos corações semente do discernimento dos espíritos, qual o espírito que está agindo e atuando no mundo atual. Plante em nossos corações, Senhor, a semente da fé, que é o portal, a porta, onde todos os outros dons vêm depois do dom da fé. Plante em nossos corações, Senhor, a semente do amor, da caridade, porque sem ela, Senhor, não há salvação, porque o Senhor é todo caridade,
O Senhor é a fogueira, é a labareda da caridade, assim como o Espírito Santo quando desceu em Pentecoste no cenáculo. Então mande teu Espírito para que ele possa, Senhor, consumir todo o mal dentro de nós, todo o mal físico, todo o mal espiritual, todo o mal psicológico, todo o mal que foi implantado, todo o mal que entrou sorrateiramente em nossas almas, em nosso pensamento, mudando nosso comportamento e piorando nossa forma de ser e de viver. Ao contrário do progresso, é como se estivéssemos andando de ré. Por isso te pedimos, Senhor, dá-nos um impulso, Espírito Santo, empurra-nos à frente, mesmo com as igrejas fechadas, mesmo sem missas presenciais, mesmo sem poder receber a Eucaristia, mas, Senhor, leva-nos a querer devorar o livro da vida, a Bíblia, a palavra, leva-nos a querer a devorar nosso tempo, falando, entabulando diálogos profundos e íntimos convosco, Senhor. Leva-nos, Senhor, por misericórdia, a exercer com muito fervor nossos relacionamentos terrenos enquanto temos tempos e podemos. Seja glorificado, bendito e adorado, Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, ajude-nos, interceda em nosso favor contra todos estes espíritos espalhados nos ares, que só pela oração e pela vossa intercessão junto de São José é que podemos vencer. Seja louvado, glorificado, bendito e adorado, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos mostras, por tudo que o Senhor nos mostra, mesmo através de tanto sofrimento, para que nós possamos acordar e perceber e ler nos sinais dos tempos. Amém.